imagine, por exemplo, um jogo de futebol, né? O jogo de futebol, ele é uma narrativa. Então, a gente pensa em contar algo, né? E a narrativa, né, ela é exatamente isso. A hora que eu faço uma narração, eu estou contando uma história, que pode ser uma história longa, curtinha, uma historinha do dia a dia, do cotidiano, ou uma narrativa mais longa, né, que precisa aí de vários personagens, vários cenários, vários tempos, né? Ela tem um começo, meio e fim bastante extenso, ou então ele é bastante curto, bastante rápido, né? Tudo depende do tipo de narrativa que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, acredito que quando vocês falem sobre contação de história, ou quando vocês falam sobre o TCC de vocês, que é sobre literatura infantil, é isso? Qual é o tema dele? Oi, contos, professora. Contos. Contação de história. Contação de história. Contação de história ou contos, gente, uma coisa bem diferente da outra. Contação de história. Não é Daisy, contação de história. Conto como recurso pedagógico no desenvolvimento da linguagem. Tá. Ah, tá. Contos como recurso pedagógico. Entendeu, Pro? Então, sim. Inclusive, eu li bastante aqui um material que você colocou, professora, que, sim, me auxiliou bastante, viu? Em algumas coisas me esclareceram. Ai, que bom, Daisy. Esse material de hoje, ele vai ajudar mais. Do tópico da linguagem. Não entendi, pode repetir, claro, por favor? Esse material de hoje vai ajudar mais ainda. Ah, legal. Eu estou adorando, porque está auxiliando bastante, bastante. Até a professora falou assim, que teve uma coisa que eu não coloquei lá, tipo, foi tal autor. Foi sobre a linguagem que nós já estudamos, foi no terceiro semestre, e eu falei alguma coisa que eu lembrei. Aí ela falou assim, eu conversando com ela, você não fundamentou isso? Eu falei, professora, na verdade eu aprendi isso numa aula de português, eu não consigo falar qual foi o autor, mas eu aprendi. Ela, não, mas não está errado, é porque está muito bom. Eu falei, pois é, eu aprendi isso numa aula de português. Ai, que bom, muito né? bom, eu vou ler esse de hoje também. Auxilia muito a gente. E na verdade, esse slide ele é baseado num livro que eu até estava falando sobre ele, a hora que vocês entrarem, enfim, e depois eu mando para vocês. Ele está em PDF para mim, eu mando para vocês, ele é show de bola. Esse da linguagem que você está falando, de repente foi o que eu mandei do Décio Pignatari, talvez, que é o que é comunicação poética, pode ser. Mas eu vejo mais alguma coisa sobre língua e linguagem para vocês. E vejo referência. Você já achou referência sobre essa parte que a professora achou muito boa? Professora, eu não consegui achar referência, ainda falei para ela, me dá mais uma semaninha para procurar, porque eu lembro que eu aprendi na aula de português, mas eu preciso de achar referência, que eu não consigo achar. É que ficou gravado na memória. Entendi, porque precisa de embasamento científico. Aí eu não foi comigo a aula, né? Tem outras pessoas. Foi com você, professora. Foi comigo? Foi uma aula com você. Foi. Então tá, já mando para você, já sei. Legal. Legal. Aí eu coloquei outros embasamentos que ela falou que tem coerência, mas como a pesquisa vai continuar, o que tiver para a gente vai somar. Vai ser ótimo. Sim. Quanto mais, melhor, né? Porque tudo que a gente fala dentro de um TCC, ele não tem que ser assim, vindo da memória, é muito bom, significa que você entendeu e aprendeu. Mas precisa, assim, a sua memória você vai colocar lá na referência? Não, né? Você precisa do livro. De onde que você tirou isso? É a professora que mandou. Da onde que a professora mandou? Tirou, né? Então, ela tirou de um livro. Como uma grande maioria dos slides de você, se não foi de um livro, foram de 2. Então, por isso que é bastante suado fazer aí. Tanto que esse slide não está terminado. Porque a gente também não vai conseguir falar sobre ele todo hoje. Porque a gente acaba fazendo em 1 hora, 50 minutos essa aula. Então, mas eu mando para você, sim, eu tenho aqui, tranquilo. Você vai conseguir colocar a referência lá. Vocês, né, menina? Nossa, que bom, professora. Fico grata. Imagina, que é isso. Obrigada, Pro. Imagina, o que eu posso ajudar, gente? Estamos aqui, beleza? Estamos juntos. Beleza. Vamos lá, então, narração. A narrativa que a gente faz, a gente pratica todos os dias. Por exemplo, agora você me contando essa história pequena aí,
sobre essa referência bibliográfica é uma narrativa, né? E aí, então, vamos ver o que é definição, como que funciona, quais elementos que fazem parte de uma narrativa, porque precisa ter. E a narrativa que a gente fala, gente, eu não estou falando apenas de uma história, eu estou falando de N histórias. O conto faz parte de uma narrativa, tá? Então, a narração, ela é um modo organizado de texto que está vinculado a ações e acontecimentos contado por um narrador, certo? E a gente vai tentar lembrar de que o narrador não é o escritor. Por favor. Não confunda, por favor. Vamos lá. Quais são, então, os tipos de narrativas que a gente tem? Piada é uma narrativa, notícia é uma narrativa, reportagem é uma narrativa, romance, esse que a gente pega para ler de fim de semana, também também é uma narrativa. Olha os contos aí, crônicas, relatos pessoais, todas elas fazem parte de um gênero textual chamado narrativo, tá bom? Narração. O romance, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, aí então a gente vai entrar em contos, tá? Deixa eu anotar aqui que eu lembrei de uma outra coisa, talvez ajude. Tá bom. E a gente vai falar de conto, vai falar de novela, de romance, que acho que são os principais, crônica também, né? Como eu me baseei nesse livro, e esse livro é de 70, então, assim, existe uma edição mais recente, mas o autor é falecido, então não há como mudar alguma coisa, tá bom? Então, os exemplos que ele vai trazer aqui, que eu trouxe, eles estão fidedignos à obra, eles são, na verdade, um pouco antigos, mas a gente tenta trazer mais para a atualidade, para vocês conseguirem, de verdade, entender o que é romance, novela, conto e crônica, tá bom? Então, romance, quais são as características de um romance? É uma narrativa longa, que envolve muitos personagens. Quando a gente fala de muitos personagens, a gente está com certeza comparando a alguma outra narrativa. Quais são? A novela e o conto, tá? Ela tem um número de conflitos muito maior do que uma novela, do que um conto, tá bom? E o tempo e o espaço são maiores, tá? Então, o tempo é assim, tipo, 1800, aí passa por 1900, depois por 2000, entendeu? Ele é bem espaçado mesmo de tempo, ou então começa no começo do ano mesmo e vem vindo, mas assim, é mais longo mesmo, os dias são mais extensos, mais ou menos isso, tá bom? Quando que a gente data o primeiro romance? O primeiro romance ele foi datado com Dom Quixote de La Mancha, pelo Cervantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas se sim, as crianças amam de paixão Dom Quixote. E elas acham que o Dom Quixote é meio louco, mas na verdade não é, não. E elas gostam muito porque ele anda a cavalo, né? E ele tem uns delírios no meio do livro que são incríveis. Delírios, para quem quiser. Bom, essa é uma narrativa aí do século, na verdade, 16, tá? Então é o primeiro. Se a gente conseguir também lembrar, associar romance no século 18, por exemplo, 19, na verdade, a gente tem o romantismo por si só. Se vocês já ouviram falar em literatura, romantismo, o romantismo não precisa ser romântico, de aicuticute, mas porque iniciaram os romances com peso nessa época, no século XIX, porque antes vinham apenas as poesias. Então, antes dos romances vieram as poesias. E depois, então, no século XIX, século retrasado, iniciaram, então, os romances. E aí, então, choveu romance, porque quem fazia parte da sociedade naquela época, que era a sociedade burguesa, lia os livros porque era bonito, porque era culto, e não deixava de ser, e porque era bem visto pela sociedade, tá bom? E era muito bonito também ver as pessoas discutindo os romances. Você leu, vamos usar aqui, né, Dom Quixote de La Mancha, em espanhol, né, que também tinha tudo isso, né? Isso é o romance, tá? A novela. A novela, a
A gente pode pensar nas novelas atuais, por exemplo, né? Elas são longas de dia, sim, mas em compensação ao romance, se a gente comparar com o romance, ela é mais curta. Ela tem menos personagens do que um romance, tá bom? Conflito e espaço é mais ou menos o mesmo número comparado ao romance, tá? Acho que a Vânia conseguiu entrar. Espera só um minutinho, meninas. Sim. Boa tarde, Vânia. Acho que ela não entrou ainda. Oi, Vânia, boa tarde. Que bom que você conseguiu entrar. Oi, Pro. Tudo bem? Tô bem com você. Acho que é porque eu estava na rua. Pode ser. Então tá bom. Agora já cheguei, já estou na minha mãe. Beleza. Estamos falando sobre narrativa, tá bom? E aí a gente fala sobre as novelas. Como novela também é uma contação de uma história, né? Mas, na verdade, aqui a gente tem várias histórias, né? Acontecendo ao mesmo tempo, né? Aqui na novela, a diferença... Deixa eu fazer a apresentação do slide. A diferença aqui, na verdade, é que a ação, em relação ao tempo, ela é mais rápida. O tempo passa mais rápido. Se vocês pararem para pensar, existe, às vezes, assim, na novela, e depois de não sei quantos meses, aparece lá. Por quê? Passou rápido. E a gente percebe também, pela movimentação, de que, de repente, era Páscoa, né? Aí, então, veio o Dia das Mães, então você já percebeu que mudou o mês. Aí veio o Dia dos Pais, também já mudou o mês, já está em agosto. Vem o Dia das Crianças, depois vem Natal. Quer dizer, são coisas rápidas, né? Isso no romance, quando a gente faz a leitura de um romance, não, a gente não encontra essa passagem de tempo tão rápida, tão veloz, como na novela. Na novela é bastante rápida, tá bom? É o que difere a novela do romance, tá bom? E outra coisa também que é bastante importante e pontual. Na novela tem muito mais intrigas do que no romance. Então, o que a gente encontra aí são vários momentos de clímax. A gente vai falar sobre clímax, mas clímax, para vocês saberem, é o ponto máximo de uma ação. Por exemplo, quando o mocinho e a mocinha se encontram e vai acontecer o beijo. Você fica lá, agora, pá! E acontece o beijo. Essa torcida que existe para que algo aconteça, se concretize, é o que a gente chama de clímax. Há um tempo atrás, 20 anos atrás, mais ou menos, as novelas, aos sábados, terminavam em clímax. Aí, na segunda-feira, vinha a resolução desse conflito, né, que era uma intriga, aí, um caso de intriga, e aí, então, ia desenrolando durante a semana, e no próximo sábado, mais um clímax que a gente não via a hora de ver a novela na segunda-feira, né? E isso acontecia sempre, todo sábado, né? Até que apareceram novelas em outros canais, até que apareceram canal a cabo, até que a novela teve que, de certa forma, mudar, e esses clímax, eles acontecem todos os dias, para não fazer com que quem está assistindo a novela mude de canal ou acabe assistindo outra novela. Então, o formato da novela, em relação ao clímax, eles mudaram. Todos os dias, praticamente, tem clímax. Observe que as novelas antes iniciavam às segundas-feiras. Hoje, elas iniciam na terça. Por que na terça? Acabava na sexta, era o último capítulo, no sábado reprisava. Lembra disso, gente? E na segunda-feira iniciava a novela nova. Era. Né? Era assim. Uhum. E a gente ficava torcendo para aquela semana, que nem acho que está no fim uma novela aí, que eu vi a última semana de não sei quem. Então a gente fica torcendo para que todos os desfechos das intrigas que aconteceram durante a novela inteira, porque tem sempre uma intriga, um conflito, que ela inicia e ela só termina no último dia, no penúltimo dia de novela. Né? Mas enquanto não termina esse grande conflito, né, existem outros pequenos conflitos
que acontecem durante a narrativa toda, né? Então, existe aí uma série de casos de intrigas e, paralelo a isso, uma infinidade de momentos de clímax, né? Que aqui ele trouxe, na verdade, um exemplo de uma novela, que eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, Max e os Felinos, é bastante antiga, e aí, então, o Max, ele tinha muita aventura, enfim, e passava, assim, muito rápido a leitura dele, porque era muito gostosa. É um livro, na verdade, e não era uma novela, é um livro do Moacir Silar, não sei se vocês conhecem, mas é bastante gostoso mesmo, porque era bem rápido, assim, e tem uma outra coisa que caracteriza a novela quando a gente vai ler novela, porque normalmente quando a gente fala de novela, a gente pensa em TV, mas ela iniciou, na verdade, no papel, Foi assim como... no papel. Era telenovela, né? Isso. Era nas revistas, né, Pro? Também. Era nos jornais primeiro, né? E depois nas revistas femininas, e depois tinha a radionovela, né? Lembra disso? Isso. Quer dizer, a gente lembra porque a gente ouviu falar, a gente não viveu isso ainda bem. Não vivemos, As radiosnovelas e depois as telenovelas, né? Telenovela para diferenciar da radionovela. Como não existe mais radionovela, a gente tira esse prefixo chamado tele, que é para se referenciar à televisão, e ficamos só com a novela. Tá bom? É isso mesmo, isso mesmo. Então, era bem interessante. E a novela, na verdade, ela inicia-se como texto, né? Como no jornal, por exemplo. E o que tem de diferença entre um romance e uma novela? Além dessas características. Toda novela tem capítulos. Ela é dividida por capítulos. Assim como no jornal e nos livros também. Ela é dividida por capítulos. Bom? Capítulo 1, 2, 3, 4. E não capítulo 1... Dona Teresa encontra Joaquina, sei lá. Isso já tem um nome, então não é isso, né? Isso aí já é um romance, é diferente. Porque a novela, ela tem quantidades de capítulos. 82, sei lá, tô chutando aí. Né? Então ela é por número e não por nomes, tá bem? Essa é uma grande diferença. Vamos ao conto. Então, a gente viu o romance, que ele tem aí a diferencial, né? Menos clímax, menos intrigas, ou até a mesma quantidade de intrigas, mas clímax tem menos no romance. E o tempo, a passagem de tempo, na verdade, ela é mais extensa no romance, a novela é bem mais rápida, né? E no conto? Vamos ver. Então, no conto aqui, a gente tem, na verdade, tudo muito rápido, bem pequeno, né? Ela, na verdade, é a narrativa mais curta que a gente tem aí, por isso que a gente precisa diminuir o conflito, diminuir tempo, diminuir personagens, espaço, tá bom? E aí, então, na verdade, a gente encontra, às vezes, um conflito, 2 no máximo, tá bom? Existem aí alguns autores bastante conhecidos do século XVI e XVII, o Cervantes é um deles novamente, e Voltaire é um outro dessa época aí do século XVII, tá bom? Mas hoje, na verdade, a gente tem um monte de autores que adoram escrever contos, né? E a gente vê esses contos escritos desde aí do século XVI, vem o século XVII, no século XVIII dá uma pausa, porque o forte era a poesia, e aí no século XIX, no final do século XIX, que a gente vai encontrar, então, o romance, e aí, então, vem novamente os contos, tá? Machado de Assis tem vários contos interessantíssimos, tá bom? Incríveis, A Mão e a Luva, Cartomante, O Espelho, A Missa do Galo, são contos, assim, uns braços, sensual demais, Noite de Almirante é muito engraçado, enfim. Tem todos esses, e mais uma porrada, né? A gente está falando de Machado de Assis, afinal de contas, né? E ele tem uma quantidade bastante grande de contos bem legais para fazer leitura. Eu não estou falando de uma leitura para as crianças pequenininhas, tá bom? Porque o foco não é esse por conta do vocabulário, tá? Mas Cecília Meirelles, por exemplo, tem alguns contos que são para crianças.
É legal. E a gente falando de clássico da literatura, né? Tá bom? Bom, o que mais aqui que a gente pode falar? A gente tem... não deixa de lado aí o conto a intenção moralizante. Ele também não deixa de lado a adoção, né, que ele faz à contação fantástica, ou então ao psicológico, tá bom? Ele traz esses traços que são bastante importantes, de moral, de fantástico e de psicológico. Tudo bem para vocês o fantástico? A cobra voou, né? O mágico, algumas coisas assim. A gente também pode fazer referência ao fantástico, de contos fantásticos e de narrativa fantástica. Não sei se vocês chegaram a falar sobre isso ou a pesquisar sobre isso, tá bom? Uma narrativa fantástica, que são os contos de fadas, por exemplo. Olha o nome, contos de fada. Fada existe, fada é mágica, então vem aí o fantástico, né? Deu com uma varinha de condão, uma garrafinha, vira uma cachoeira, sei lá. Certo? É fantástico. Bom? Tudo bem, meninas? Depois eu passo para vocês. Então, tá bom. Então a gente vai ver agora a crônica, né? A crônica, gente, vocês vão ouvir um termo chamado híbrido, quando se refere à crônica. Que, na verdade, quando a gente fala de crônica, a gente está falando de um texto que possui N tipos de conteúdos. Como, por exemplo, se a gente fala de novela, normalmente a novela não vai trazer assuntos políticos. Vai falar sobre amor, sobre desinteresse, sobre intrigas familiares, conjugais, não é? Uma intriga social, às vezes, dependendo da novela. Mas não traz, por exemplo, política, não traz, por exemplo, religião, não traz algum outro tema bastante importante. A crônica, ela aborda qualquer tipo de tema, então ela traz todos os tipos de conteúdo. Ela pode, dentro de uma crônica, também falar sobre uma questão social, uma questão política, uma questão religiosa. Ou então um conto específico sobre cada um deles. Tá bom? Então, na verdade, a gente classifica a crônica como uma narrativa completa. Tá bom? Vamos às características dela. Texto curto, tá bom? Ela é, às vezes, mais curta do que um conto, tá? Ou, às vezes, ela é do mesmo tamanho de um conto, mas, normalmente, ela é mais curtinha do que o conto. Ela é um texto considerado leve na leitura, tanto que já foi até classificada como uma leitura de espera de dentista. Quando você espera o dentista te atender, você faz a leitura de uma crônica, de tão leve que ela é. E aí, então, a principal característica dela, e diferente de um conto, por exemplo, é o olhar que se tem ao cotidiano. Tá bom? Então, é dentro do cotidiano que ela consegue enxergar alguma coisa interessante. Vocês fizeram... Ah, não, foi uma letra de música, né, que eu mandei para vocês agora. Tá. Não, mas eu devo ter concebido a última crônica, ou a crônica do nariz de plástico, do bigode com nariz e óculos de plástico. Eu li para vocês? Bom, enfim. Não, é que normalmente são textos que eu gosto muito e acabo lendo em sala de aula, por isso. Não lembro dele também, não. Não leu, não me lembro, não. Eu vou mandar para vocês porque eles são lindos. E assim, um é de você... As crônicas, elas nos trazem alguns temas do dia a dia, mas que nos faz pensar, refletir sobre. Por exemplo, essa crônica do nariz, deixa eu só verificar aqui, porque ela é muito rápida. Primeiro que Luiz Fernando Veríssimo, ele é maravilhoso,
E aí, então, fica fácil. Ele é um dos cronistas mais conhecidos. Tem o Rubem Braga, que eu gosto muito. E esse aqui, ó, ele tem uma folhinha só. Eu vou ler para vocês. Acompanhem a leitura. Então, se chama o Nariz. Era um dentista respeitadíssimo, com seus 40 e poucos anos, uma filha quase na faculdade, um homem sério, sóbrio, sem opiniões surpreendentes, mas de sólida reputação como profissionais e cidadão. Um dia, apareceu em casa com o nariz postiço. Passado o susto, a mulher e a filha sorriram com fingida tolerância. Era um daqueles narizes de borracha com óculos aros pretos, sobrancelha, bigode, que fazem a pessoa ficar parecida com um Groucho Marx. Mas o nosso dentista não estava imitando Groucho Marx. Sentou-se à mesa do almoço, sempre almoçava em casa, com a retidão costumeira, quieto e algo distraído, mas com o nariz postiço. O que é isso? Perguntou a mulher depois da salada, sorrindo menos. Isso o quê? Esse nariz. Ah, vi numa vitrine, entrei e comprei. Logo você, papai? Depois do almoço, ele foi reencostar-se no sofá da sala, como fazia todos os dias. A mulher impacientou-se. Tira esse negócio. Por quê? Brincadeira tem hora. Mas isso não é uma brincadeira. Cesteou com o nariz de borracha para o alto. Depois de meia hora, levantou-se e dirigiu para a porta. A mulher interpelou. Aonde você vai? Como aonde é que eu vou? Voltar para o consultório. Mas e esse nariz? Pense nos vizinhos. Pense nos clientes. Os clientes compreenderam o nariz de borracha. Deram risada. Logo o senhor, doutor. Fizeram perguntas. Mas terminaram a consulta intrigados e saíram do consultório com dúvidas. Ele enlouqueceu? Não sei, respondia a recepcionista que trabalhava com ele há 15 anos. Nunca vi ele assim. Aquela noite, ele tomou seu chuveiro como fazia sempre antes de dormir. Depois vestiu o pijama e o nariz de postiço e foi se deitar. Você vai usar esse nariz na cama? Perguntou a mulher. Vou. Aliás, não vou mais tirar esse nariz. Mas por quê? Por que não? Dormiu logo. A mulher passou a metade da noite olhando para o nariz de borracha. De madrugada começou a chorar baixinho. Ele enlouquecera. Era isso. Tudo estava acabado. Uma carreira brilhante, uma reputação, um nome, uma família perfeita. Tudo trocado por um nariz postiço. Papai? Sim, minha filha. Podemos conversar? Claro que podemos. É sobre esse nariz. Meu nariz? Outra vez? Mas vocês só pensam nisso? Papai, como é que nós vamos pensar? Não vamos pensar. De uma hora para outra, um homem como você resolve andar com um nariz postiço e não quer que ninguém note. O nariz é meu e continuarei a usar. Mas por que, papai? Você não se dá conta que se transformou no palhaço do prédio? Eu não posso mais encarar os vizinhos, de vergonha. A mamãe não tem mais vida social. Não tem porque não quer. Como é que ela vai sair na rua com um homem de nariz postiço? Mas eu não sou um homem. Sou eu, o marido dela, o seu pai. Contigo mesmo, homem. Um nariz de borracha não faz diferença nenhuma. Se não faz diferença, então por que usar? Se não faz diferença, por que não usar? Mas, minha filha, chega. Não quero mais conversar. Você não é mais meu pai. A mulher e a filha saíram de casa. Ele perdeu todos os clientes. A recepcionista que trabalhava com ele há 15 anos pediu demissão. Não sabia o que esperar de um homem com nariz postiço. Evitava aproximar-se dele. Mandou o pedido de demissão pelo correio. Os amigos mais chegados, numa última tentativa de salvar sua reputação, o convenceram a consultar um psiquiatra. Você vai concordar, disse o psiquiatra, depois de concluir que não havia nada errado com ele, que seu comportamento é um pouco estranho. Estranho é o comportamento dos outros, disse ele. Eu continuo mesmo. 92% do meu corpo continua o que era antes. Não mudei a maneira de vestir, nem de pensar, nem de me comportar. Continuo sendo um ótimo dentista, um bom marido, bom pai, contribuinte, sócio do Fluminense.
tudo como antes. Mas as pessoas repudiam o resto por causa deste nariz, um simples nariz de borracha. Quer dizer que eu não sou eu sou o meu nariz de borracha? É, disse o psiquiatra. Talvez não. O que é que você acha, né? Então, amores, é isso. Ele é só um nariz de borracha ou ele também é uma pessoa, como era antes, né? A crônica, ela nos traz exatamente isso que a gente ouviu. Uma reflexão sobre uma atitude do dia a dia. Já pensou se vocês colocam, por exemplo, um laço na cabeça, bem grande, e as pessoas começam a ter vergonha só porque você está usando um laço vermelho? Você ou você é laço vermelho? Né? Então, a crônica, diferentemente de um conto, diferentemente de um romance, de uma novela, ela nos traz uma... Tá bom? Então, tem essa diferença como característica principal numa crônica, por isso que ela se chama um texto híbrido, ela é caracterizada como um texto híbrido, porque ela também traz esse... Olha qual era o tema, qual era o... Olha que coisa mais... Mas é um outro olhar que ele tem para o nariz de borracha. Porque não era só o nariz de borracha, era ele, né? Ele por si só. Entenderam, amores, a diferença? Galera, vocês entenderam a diferença? Puxa. A Débora não está. A Vânia também não. Caramba. Eu estou aqui, viu, Pro? Acho que a Cris não está presente, tá, Cris? Está aí? Está aí, perdida? Daisy também está aí, você entendeu? E a Débora? Meninas tinham entrado, Pro. Oi? Elas tinham entrado. Então, elas tinham entrado e saíram. Enfim, bora para aula. Vamos lá. Tá. Bom, a gente pode classificar os romances, né? Ou mesmo conto, ou mesmo novela. Novela é um pouquinho mais difícil, mas contos e romance, a gente pode classificar como romances de amor, de aventura, policial, ficção científica, psicológico, pornográfico. Quando a gente entra numa livraria, não sei se vocês já foram em grandes livrarias, ou até na Nobel mesmo, enfim, elas são divididas, né? Assim, literatura estrangeira, literatura brasileira, clássicos, livros de aventura, policial, ficção científica, ou específicos como o pedagógico, que são os técnicos, né? Então, existe essa classificação quando a gente fala de romance, tá bom? Muito interessante para poder diferenciar um texto do outro, tá? Bom, existem alguns elementos da narrativa que eles devem existir, tá bom? A gente chama de elementos da narrativa. Então, quando alguém perguntar para você quais são os elementos da narrativa, você vai dizer que é o pente. Como assim o pente? Então, vamos lá. Eu fiz, na verdade, um anagrama, né? Quando a gente utiliza uma palavra e cada letra dessa palavra tem um sentido, né? Então, o anagrama de pente é personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Eu acho que vocês já viram essa aula comigo, não viram? Sim, Pro. Sim, eu acho que... Sim, a senhora deu na sala de aula. Vai ser bem lá foi no terceiro semestre ou no quarto. Vocês sabem que semestre que foi, gente? No sexto. Foi no sexto, né? No sexto. Nossa, vimos, né? Eu lembrei disso aí. Faz tempo. Eu lembro desse aí do pente. Eu também. Alguém falou de fundo. Cris?
Fui eu, professora, que falei, vai ser bom a Deise relembrar, porque foi um período curto, né? Não falei nada, não. Foi. Eu acho que eu tive que abordar o Pente, os elementos da narrativas, porque vocês não tiveram sobre a narrativa em língua portuguesa. Isso mesmo. Vocês não tiveram língua portuguesa. E aí, então, eu falei, caramba, então é importante. Aí, então, eu trouxe rapidamente para vocês os elementos da narrativa. Hoje, a gente vai ver um pouquinho mais a fundo cada um deles, porque para personagem, espaço, existem várias características. E é importante vocês saberem, porque vocês também estão trabalhando com contos, tá bom? Então, quando a gente fala de elemento da narrativa, a gente vai pensar no Pente. Olha o Pente, certo? Então, vamos lá. Primeiro que a gente vai falar é sobre personagem, que pode ser chamado de a personagem ou o personagem, tanto faz hoje o gênero, tá bom? Os mais contemporâneos, mais modernos, eles não ficam preocupados com o gênero e eles liberaram aí o personagem, porque antigamente era só a personagem que era dita, tá bom? Então, a personagem, ela é um ser fictício, tá bom? E o personagem, ele é responsável pelo desenvolvimento da história, tá? É o personagem que vai ter ação, é o personagem que vai fazer, que vai, na verdade, mostrar para quem está lendo essa narrativa, né, como que eles se parecem, como que eles são, enfim. Quem vai ajudar a montar esse personagem é o narrador, tá bom, gente? Então, o narrador, ele sempre está presente quando a gente fala de qualquer tipo de texto narrativo, tá bom? Então, a gente tem que pensar no narrador. Então, por exemplo, quando a gente desenvolve um texto, uma narrativa, a gente cria vários personagens. E dentro desses personagens, a gente precisa criar também características físicas e psicológicas para elas. Tá bom? É preciso também mostrar para quem está lendo como esses personagens se parecem, se vestem, como eles andam, como eles falam, pensam, sentem. Tudo isso é muito importante para dar mais característica a essas personagens, tá bom? Tem gêneros textuais aí que permitem uma descrição mais trabalhada, tá bom? Teve uma época chamada de estilo literário realista, como o próprio nome diz, parecia real que você estava lendo, de tantos detalhes que eram descritos, tá bom? Mas é claro que a gente só vai trazer mais características para os personagens quando eles são muito importantes. É importante trazer as características psicológicas, tá bom? Quando a gente não consegue fazer essa descrição tão grande, né? A gente descreve outras coisas, como o espaço, por exemplo, tá bom? Aonde vive esse personagem, por onde ele anda, também é importante, tá? Tudo bem aqui, gente? Vamos lá. Quem é que pode ser personagem? Pessoas podem ser personagens, obviamente. Seres místicos. Então, pensem em histórias contadas sobre as fadas, sobre o... e aí vem mais animais, né? Como que são, então, contadas essas histórias por esses? Vamos pensar, tem um estilo literário que fala sobre os animais, que quem conta a história são os animais. Qual é o nome desse tipo de texto? Começa com F. Fábula, gente. Fábulas é o tipo de texto que é contado por animais e que no final dessa fábula tem uma moral. Tá? Objetos também podem ser personagens, tá bom? Por que os objetos e quando que esses objetos podem ser personagens? Vamos pensar naquele filminho tão bonitinho que o carrinho... Não, como que é o nome? Eu sou péssimo no nome de filme. Que tem o cowboy, que tem a batata. Como que é o nome daquele filme? Não é brinquedo. Vocês não sabem, gente, o nome desse filme? Não lembro o nome desse filme. Mas é um filme infantil da Disney,
de que os brinquedos das crianças falam entre eles. E aí, então, um deles é jogado fora, alguma coisa assim. Achei bonitinho. Se a gente pensar em literatura adulta, nós podemos pensar... Como que é Toy Story? Toy Story, não é? Não é esse desenho, Pro? Isso, como que é? Toy Story. Isso, esse mesmo. Isso. São Toy Story, são os objetos que contam a história. Se a gente pensar no Curtiço, que é uma literatura clássica e adulta, né? Adulta. Vamos dizer que muitas vezes está lá o narrador dizendo de que o Curtiço acordou, abriu a janela para desejar bom dia para as pessoas da rua. E aí, então, ele é também um personagem, tá? Plantas também podem ser personagens, por que não? Lembra do girassol conversando, enfim, por aí vai, tá? Bom, e aí, então, a personagem é essa pessoa, ou esse animal, esse objeto que faz a ação e que traz mais realidade para essa história, tá bom? Gente, o personagem é sempre inventado. Ele pode ser baseado em fatos reais, em pessoas reais. Nossa, mas esse personagem parece muito com fulano. Sim, pode parecer, pode até ser baseado nele, mas não é ele, tá bom? É inventado. Tem sempre alguma característica que destoa dele, tá bom? O personagem, ele pertence a uma história, tá bom? Então, ele só existe como personagem se ele participar do enredo, da história, tá bom? Se ele falar, se ele tiver alguma ação, aí, então, ele é relacionado, ele é dito como um personagem. Agora, se é mencionado na história por um outro personagem, mas não faz nada direto ou indiretamente, não interfere no modo algum da história, então ele não é considerado um personagem. Por exemplo, se tem dois personagens conversando sobre uma pessoa, e essa pessoa nunca apareceu no enredo, ela não é considerada personagem, tá bom? É bom a gente saber, porque se caso um dia a gente quiser criar um conto, uma história, um romance, a gente tem noção do que é personagem e o que não é personagem. Bom, deixa eu ver que horas são, gente, que eu falo e... Tá. Existe classificação desses personagens, tá bom? Então vamos tentar entender a classificação deles. O protagonista é sempre o personagem principal. Só que o personagem principal, ele pode ser dentro da história um herói, aonde ele tem características superiores à do seu grupo. Por exemplo, eu vou usar o exemplo de uma novela que está passando. Tem uma mulher que ela abriu uma loja para consertar as coisas de casa. Para encanador, para chuveiro, a parte elétrica. E é uma mulher que abriu essa loja. Não sei o nome dela. Sim. Não sei o nome dessa maridão, personagem. né? Não sei, eu não assisto. Eu vejo só as propagandas. Mas eu já também, eu vejo assim uns pedacinhos. Eu também não acompanho a Lília Cabral. Isso, essa mesma. E aí, então, a Lília Cabral, ela é uma personagem considerada diferente, superior do seu grupo. Porque eu percebi que tem outras mulheres ali junto com ela, que trabalham com elas. Mas quem resolve o grande problema de tudo é... Então, ela é a personagem principal daquela trama ali. Sim. Tá bom? Agora, também existe como protagonista o anti-herói, tá? Ela é vista como herói, porque ela tem características superiores até moralmente dizendo, tá bom? Ela é acima da lei, ela vai por todas as leis, ela não faz nada ilegal, né? Agora, existe também o que a gente chama de anti-herói. O anti-herói, na verdade, ele tem características iguais ou inferiores às do seu grupo. E
Então, por algum motivo, está na posição de herói, só que ele não tem competência para isso. Vamos pensar em, deixa eu ver, dentro dessa novela, quem poderia ser? Eu acho que nessa trama mesmo, dentro dessa loja que a Lília Cabral abriu, tem uma que se destaca de alguma forma. Ela é boa, mas ela não é tão boa assim quanto a Lília Cabral. Que é uma que está até... é uma que sempre aparece lá. Enfim, não sei o nome dela. Não sei. Sim, que foi até namoradinha do filho dela, né? Isso, essa mesma. Uhum. Isso mesmo. Ela faz as coisas tão bem quanto. Então, ela é vista como anti-herói, porque ela tem uma característica inferior ou igual ao do seu grupo. Pode ser que ela seja igual ao do grupo, né? Mas ela não chega à posição de herói porque ela não tem competência para tudo isso. Certo? Acho que é bem isso. É bem por aí. Classificação das personagens. A gente tem o antagonista, tá bom? Esse personagem antagonista, ele é oposto ao protagonista. Protagonista a gente viu agora aqui, ó, que pode ser um herói ou um anti-herói. E o protagonista é o principal. O antagonista, ele tem a personalidade oposta ao protagonista. Então, pode ser que ele seja atrapalhado, tá bom? Ou então, ele pode ser também o vilão da história. Quem é antagonista nessa mesma novela é a Cristiane Torlone. Certo? Uhum. Porque aí ela é a vilã da história, né? Mas ela é não só a vilã da história, mas ela tem características opostas ao protagonista. Por isso que ela é considerada antagonista. Ela não é uma anta, tá, gente? Por favor, tá? Não faça essa alusão. Bem, mas ela é oposta. Mas pode ser também que o personagem principal seja um homem muito ruim, né? E aí, então, quem é oposto a ele é um personagem muito bom, tá? Então, existe também o personagem principal sendo uma pessoa, entre aspas, ruim. E a gente até torce para ele. Em filmes acontece bastante. É muito engraçado. É verdade. Os secundários, como o próprio nome diz, eles não são assim, tudo isso de importância, né? Porque eles não chegam ao mérito de ser superiores àquele grupo. Mas eles precisam aparecerem. Então, pode ser que eles apareçam com menos frequência, pode ser que eles sejam ajudantes do protagonista, por exemplo. Todas aquelas outras... lembrei o nome dela, Griselda. Veio agora. Isso mesmo. Da Lília Cabral, né? Os filhos... Os filhos dela, por exemplo, são secundários. Eles não são nem antagonistas e nem protagonistas, tá bom? Eles são secundários. Por quê? Porque eles aparecem ao lado do protagonista. Então, aí eles podem ser ajudantes de protagonista, tá bom? Então, é bem importante a gente saber quem é quem nessas histórias todas, para a gente poder classificar e observar quão descritivos são os casos de antagonista, protagonista, secundário. Se a gente parar para pensar sobre essa história que eu li agora do nariz, o homem, o dentista, foi descrito psicologicamente e fisicamente. E ele é o personagem principal, né? Não existe antagonista nessa história, né? Existem aí apenas, vou voltar aqui o slide, dois anti-heróis, que é a esposa e a filha, tá? E existem os secundários, o acionista, os clientes, os amigos próximos, né? Isso, eles são considerados secundários. Tudo bem aqui, amores? Sim. Tá bem, vamos ver. Bom, não vou conseguir... Oi? Alguém me chamou? Eu não vou conseguir dar continuidade, porque alguns slides que vai falar sobre o personagem, a caracterização,
que a gente dá a esses personagens, tá? Então, a gente deixa essa aula, que é a continuação dessa aula, para segunda-feira, tá? Mas, mesmo assim, eu vou mandar o livro para vocês, não tem importância alguma, tá? Vocês querem que eu mande esses slides que a gente viu agora, ou espera para a semana que vem mandar tudo de uma vez? Deixa eu vir aqui para vocês. Acho que mandando tudo de uma vez é melhor, professora, para a gente não se perder. Pode ser, também Pode ser.